8h13, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, dia 21 de julho de 2020, o programa tem o prazer de receber, a honra de receber aqui o Bruno Viana, né, filho do saudoso Gil Viana. E nessa parte agora do programa, nesse segundo bloco, vamos, depois de comentar bastante aí sobre esse legado e a morte do Gil, a gente volta com a pauta separada aqui pelo Aloísio Abreu Barbosa, a nominata do PSL para vereador de Campos, essa questão mais voltada para a política. Aloísio. Então, a gente tem aqui várias manifestações, né? Várias manifestações a maioria de apoio a Bruno, quase todos falando sobre Gil. E são manifestações mais de apoio, então, quer dizer, não são perguntas. Tinha uma pergunta aqui que estava lá no começo e acabou ficando, os comentários vão sobrepondo, né? Mas uma delas, eu só vou falar aqui uma delas. Andréia, sua mãe, o Bruno, André Araújo Cordeiro Viana, orgulho de você, meu filho. De mãe tem sabor especial, né? Não conta, mãe não conta. Mãe puxa saco, minha mãe é maravilhosa, cara. Eu amo minha mãe, te amo, mãe. Tem várias pessoas aqui que alguns serviram com seu pai, na polícia, no exército, dando testemunhos aqui. Enfim, uma pergunta tinha uma que eu queria fazer, que eu começo agora, esqueci o nome do telespectador, porque não esqueci o nome, porque eu não... Ficou lá em cima e acabou sendo sobreposta. Mas ele pergunta dessa missão sua de comandar acho que é Bruno, acho que é o seu xará Bruno, se eu não me engano, o nome do telespectador. Mas essa missão sua de comandar o PSL aqui em Campos, como é que foi esse processo e como é que você encara ele pela frente aí? Então, meu pai, né, era muito, muito importante nesse cenário, né, no cenário dentro do PSL. Então, após o falecimento do meu pai, aí aquela situação, né, muitos boatos. Havia um movimento, uma tentativa de assumir o PSL, de outras pessoas assumir o PSL, mas que partia do PSL, do próprio PSL, que eu tentasse dar seguimento a isso, ao que o meu pai tinha feito, assumir na presidência do partido. Então, até porque o PSL hoje dentro do cenário nacional é um partido muito importante, né? Você faz questão de frisar isso, é um partido muito importante dentro do cenário. Então, logo após, assim, uma semana depois do falecimento do meu pai, como eu... Saiu aí, não saiu, Luiz? Pode continuidade ou... Então, dentro do cenário aqui do Estado, né? Do nacional, tanto do nacional, do Estado, enfim, surgiu essa possibilidade de estar dando continuidade ao que o meu pai fez dentro do PSL. Ele era presidente regional aqui, né? Presidente municipal, mas cuidava de todos os diretórios da região. Então, fui conversar com o Gurgel, o deputado federal, queria até externar um carinho a ele aqui, um cara realmente muito direito, né, que me deu essa oportunidade de dar seguimento, da continuidade ao legado do meu pai dentro do PSL. Então, a partir dali, eu tive a conversa com ele, e ele me disse que eu seria o presidente aqui do partido, na região, que é uma honra, sim, porque ocupar o posto que era do meu pai é uma honra para iniciar, e que foi muito importante também, porque com a nominata de vereadores montada, com todo o planejamento montado, seria bom que fosse alguém próximo do meu pai, né? Alguém que tivesse pensamentos parecidos, princípios parecidos. Então, acredito que foi ótimo. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade e acredito que para o grupo também foi bom para tentar continuar com um grupo bem coeso, bem fechado, assim, e bem unido para essa campanha municipal, essa eleição municipal desse ano. Hoje você é pré-candidato, né, Bruno? Então, você está nessa tarefa aí, nessa caminhada aí, e naturalmente o que você acha sobre esse legado? É mais fácil com a carga, né, do nome Gil Viana ou é mais difícil? Assim,
Eu levo como se fosse mais difícil, porque assim, aí depende muito do que o pai representa, né? O, o meu pai, né, por ter tido uma história linda, maravilhosa, você, seu filho, você carrega um peso muito grande, um peso de, né, as pessoas esperam que você seja, no mínimo, igual ao teu pai, né, assim, igual ao teu pai. Então, essa pré-candidatura sem meu pai, essa situação do PSL, né, da presidência do PSL, como eu estava abordando aqui, não era uma coisa que eu, né, esperava que fosse acontecer por agora. Meu pai, eu digo sempre que o meu pai estava me preparando para iniciar, e com tudo que aconteceu, eu tive que aprender eu estou tendo que aprender na marra, assim, não tem escolha, a verdade é essa. Então, essa situação da presidência do PSL, como eu falei, Luiz, não sei se você conseguiu escutar, foi uma oportunidade aí que o Gurgel foi muito, muito franco comigo. Saindo do Gurgel, líder da bancada do Fluminense na Câmara Federal. Isso. E eu tive essa conversa lá, ele falou, não, Bruno, toca lá as coisas que eram do teu pai, toca lá o partido onde era do teu pai, porque vai ser bom até pro teu grupo ter alguém próximo ao Gil, né? Alguém que né, com ideal, com os ideais parecidos, né? Assim, com uma forma parecida, para poder tocar lá. Então, foi isso que aconteceu. Fiquei feliz, porque é uma responsabilidade grande dentro do cenário hoje, mas realmente, como o Cláudio perguntou, é muito mais difícil sem meu pai aqui, não dá nem para comparar, que é um peso muito grande que eu carrego, mas é uma responsabilidade boa, né, de carregar. É bom falar, eu posso falar do meu pai, né, com tranquilidade, posso falar dele pro resto da minha vida, porque ele foi um cara fora do normal. Não, toda hora volta pro meu pai, né, Luiz? Mas é porque é normal, né, cara? Não tem pergunta aí, linka com o meu pai normalmente. Então, assim, mas falando do PSL, é bacana. Eu me sinto lisonjeado de poder dar continuidade da onde meu pai parou, né, dentro do partido. E como é que está a nominata, que é o tema desse bloco? Como é que está a montagem da nominata? A gente sabe que é uma eleição difícil porque você não tem muita referência. É a primeira eleição, eu acho que desde a redemocratização da Constituição de 88, sem coligação para a eleição legislativa, né? Para a eleição... a eleição proporcional, que é proporcional, né? Que não é majoritária. Como é que estão as dificuldades? E a nominata do PSL, ela pinta com alguns nomes fortes, né? Você tem o vereador Neném, você tem o ex-vereador Nildo Cardoso, tem você que sabe essa referência aí que a gente está falando aqui, o tempo inteiro de Gil, que é uma figura muito conhecida. Tem a Sauana também, se eu não me engano, que é o nome conhecido. Como é que está a montagem dessa nominata e como é que está sendo você montar a nominata sem coligação proporcional? Então, o meu papel ficou um pouco mais fácil por conta, né, da janela ter fechado, né? Após, né, a janela fechou e meu pai faleceu depois. Então, meu pai já tinha deixado algo bem montado. Meu pai fez uma nominata muito boa, sendo bem sincero, a nominata do PSL é uma nominata boa, uma nominata forte. E a partir né, que meu pai partiu, eu tive uma conversa com todos os candidatos, todos os pré-candidatos a vereador, onde a gente falou que ia dar oportunidade, tentar dar oportunidade ao legado né, do meu pai, ele dentro do partido. Então é uma nominata muito boa, não vou citar os nomes de todo mundo, porque fica mesmo assim, desgastante, né? Depois eu vou ser até cobrado, falando assim, pô, esqueceu de falar de mim, disso, porque são muitos nomes. A nominata está completa, né, com 8 nomes, e ainda, com todo o trabalho que foi feito do meu pai, ainda podendo escolher ainda quais serão os candidatos a pleitear dentro do PSL. Então, assim, é uma nominata muito boa, como você falou, citando os nomes de referência aí de Nildo, Neném, um trabalho que meu pai fez e que eu acredito que vai fazer um trabalho bacana. A eleição, você frisou muito bem, Luiz, eu tenho falado muito com os nossos pré-candidatos lá do PSL, vai ser uma eleição diferente, vai ser uma eleição atípica, até por conta, não sei como é que vai ser, mas surgem alguns boatos, você deve saber melhor do que eu, sobre questão de se vai ser mesmo obrigada a votação, questão de taxa, enfim, relacionada a isso por conta da pandemia. Então, os pré-candidatos vão ter que fidelizar muito, né, fidelizar muito o voto, conquistar muito o voto da confiança da pessoa,
porque eu acredito que vai ser uma eleição atípica. Então a gente tem frisado muito isso lá dentro do partido, né, buscando sempre a união. Tem falado isso, que o grupo hoje de vereadores que estiver unido, né, que tiver o grupo de pré-candidatos a vereadores que estiverem unidos, tem tudo para dar certo, que acontece, eu acho que é um caminho a frisar. Meu pai sempre frisava muito isso, não é à toa que ele escolheu essa nominata muito voltada pelo que representava as pessoas para ele, né? Muitos amigos dele, assim, amigos, pessoas que acompanhavam ele. Então, realmente é uma nominata boa, que eu acredito que a gente vai brigar ali pela uma boa quantidade de cadeiras, eu acredito 2 a 3 cadeiras ali. É o que nós acreditamos nos nossos cálculos, nós estamos acreditando nisso. Então, assim, né? Claro que a eleição tenta fazer um parâmetro de quantas cadeiras poderemos conseguir, né, do PSL, mas nessa eleição, então, não tem como, é muito difícil fazer parâmetro, né? Vai ser realmente, acredito que o coeficiente aí vai descer bastante, então não sei como é que vai ser, nós vamos ter que aguardar os próximos passos. Mas o grupo está bem coeso, está bem unido, né? Toda a nominata sempre muito com todos os pré-candidatos, para que possa dar essa continuidade aí ao trabalho que foi feito pelo meu pai. A gente sabe que a gente não pode falar nem candidato, a gente pode falar em pré-candidato, né? A legislação é bem específica em relação a isso, e legislação você não discute, você cumpre, né? Não pode falar em projeto também, porque só depois das convenções, está correto que seja assim. Né? Mas a gente pode falar, você como presidente do partido, a gente pode falar em meta de cadeira, em projeção de cadeira. Você tem uma projeção de quantas cadeiras o PSL como partido trabalha para ter na Câmara Municipal? Eu sigo muito, né, assim, a linha do que o meu pai imaginava que seria, né? Meu pai sempre deixava claro que a intenção do PSL era brigar por duas, acredito, para ela ter 2 a 3 vagas, né, 2 a 3 cadeiras. Então eu vou manter essa linha. Acredito que vai ficar por isso aí. Claro, vamos trabalhar para fazer o máximo de cadeiras possível, né? Os pré-candidatos. A gente sempre tem falado isso, mas acredito que vai ficar nessa linha aí de 2 a 3 cadeiras. Mas como eu te disse, Luiz, frisando sempre que essa eleição vai ser uma eleição muito diferente. Acredito que vai ser uma eleição bastante atípica. Então, como você mesmo frisou, então vai ter que trabalhar, buscar alternativas de como trabalhar, de como fidelizar, como os pré-candidatos vão fidelizar o seu voto, enfim. Então, mas eu acredito que vai ficar nisso daí, de 2 a 3 cadeiras. É uma eleição que se projeta uma abstenção e voto nulo muito grande, né? Muito projeção disso. Eu te digo que eu fiquei espantado, porque eu fiz uma entrevista, a gente falou sobre ela aqui ontem, Cláudio, publicada no domingo, no sábado, na Folha, com o jornalista político Ricardo André Vasconcelos, ex-secretário de Comunicação de Campos, o advogado João Paulo Granja, o cientista político, professor da UENF, Hamilton Garcia, o especialista em finanças, professor da Estácio, o Igor Franco, analisando a eleição a prefeito e também a vereador de Campos, né? E foi uma entrevista que teve bastante repercussão nas redes sociais. Agora, no Folha 1, na página do Folha 1, no Facebook, muitos comentários, assim, botar aí uns 80 comentários. Agora, grande parte deles, mais de metade, pregando a abstenção e voto nulo. Eu fiquei muito espantado com isso. Como é que você enxerga isso? Você está começando agora, logo com essa projeção. Então, Luiz, eu realmente isso tá espantoso. Nós temos notado isso. Foi o que eu falei, focando nessa questão de que o candidato vai ter que fidelizar muito, o pré-candidato vai ter que fidelizar muito, né? Para a pessoa sair de casa numa pandemia, para dar o teu voto de confiança no pré-candidato, no candidato lá no tempo. E assim, mas o que eu tenho frisado muito, isso até falo por conta de ser jovem, né? Tenho 24 anos. Então, isso vem muito também dos jovens, né? Os jovens hoje tem acontecido muito isso de não querer participar, de não querer estar participando, não querer, né? Eu não estou nem aí para isso. Eu lido muito com isso, cara, de tentar, quando eu vou comentar com algum amigo meu, assim, de falar que eu sou pré-candidato e tal,
e a pessoa falar, pô, Bruno, eu posso até te ajudar, cara, mas eu não quero me envolver, não. Sabe, assim, algo assim, tipo, de estar junto. Então, tem acontecido muito isso, principalmente dos jovens, né? E então eu tenho abordado muito essa pauta, que é uma pauta que meu pai sempre falava, que eu gosto de falar, que não tem jeito, tem que se envolver. Nós estamos vivendo um momento hoje aí, na pandemia, que nós estamos vendo o quanto existe a influência, né? O quanto o político define a vida do cidadão, né? Define, que eu digo em qual sentido? Diz se vai sair, se vai ficar em casa, se vai ter isso, se vai ter aquilo. Então, se não estiver participando do pleito, a gente se submete a muitas coisas. Acho que está muito isso escancarado hoje, como você falou, a questão do desgaste político. Está demais mesmo, realmente. Tem acontecido constantemente, mas também, né? Muitas vezes os políticos não se ajudam também, né? É difícil, né? Não generalizando, mas também não ajuda. É difícil você hoje falar dessa pauta. E o pessoal está muito cansado dessa questão de promessas, né? De promessas, de inventar. Meu pai sempre falava disso, de vender sonhos, enfim, entre outras coisas. Então, o cenário é bem difícil, cara. O cenário hoje, dentro da política, hoje vai ser bem difícil, né? Vai ter que demonstrar algo muito mais para que a pessoa possa sair de casa para depositar o seu voto de confiança no seu candidato. Bom, rapaz, a internet hoje do Luiz está, né, complicada, toda hora cai, mas a gente faz o seguinte, são 8 horas e 30 minutos, meu caro Bruno Viana. Você falava sobre esses comentários aí, ver se o Aloysio volta antes da gente fazer esse bloco, fechar esse bloco. E tem uma pergunta aqui sobre essa questão de pré-candidato, falando sobre Serginho Federal. Ele está na nominata também do PSL? Como é que está esse contato aí? Então, Cláudio, o Serginho, né, é um dos amigos do meu pai, tinha um dos amigos que meu pai tinha, e que sim, afiliado ao PSL. O Serginho, ele, a partir do momento do falecimento do meu pai, né, não do falecimento, e sim logo veio falar, não, mas assim, não só ele, como outros nomes, depois de um tempo, se colocaram à disposição para serem pré-candidatos a prefeitos pelo nosso partido. Mas eu tive uma conversa bacana com ele na última semana, onde ele entendeu o planejamento aí do PSL, como nós pretendemos caminhar, né, que é algo que eu não estou externando ainda no momento, né, nós estamos conversando internamente dentro do grupo do PSL, porque é uma decisão muito difícil, né, o PSL hoje, na proporção que tem, o partido, por conta de tudo, né, tudo que representa o PSL hoje, né, é uma decisão que não é fácil. Nós tínhamos o nosso pré-candidato, que era o meu pai, mas hoje nós estamos buscando alternativas. Tem que pensar, e se for lançar uma pré-candidatura própria, uma candidatura própria, é difícil encontrar alguém com a densidade política que meu pai tinha, né, alguém do tamanho do Gil Viana. Então, assim, nós estamos conversando, eu tive uma conversa muito boa com ele na semana passada, expliquei ele entendeu perfeitamente. Então, assim, nós estamos conversando sobre isso. Acredito que até o Luiz iria perguntar sobre isso, né, Luiz? A questão dessa questão do Serginho aí, né? Que é um comentário aí, mas como eu disse, muitos nomes, muitos amigos que estão no PSL se colocaram à disposição. Bruno, eu estou à disposição, se você quiser lançar a candidatura própria, né? Para candidatura própria, para ser lançado. Mas eu tenho conversado com eles e todo mundo tem entendido que não é uma decisão fácil e que também tem que ser bem conversado, porque pelo que representa dentro do cenário o PSL. Então, meu pai tinha um pensamento pessoal, que ele já tinha externado para quem era mais próximo do que ele faria, qual caminho ele seguiria. Hoje nós não estamos ainda com uma decisão tomada, mas está bem próximo disso, está bem próximo de ter uma decisão sobre o que o PSL vai fazer, se vai ter pré-candidatura própria, ou se vai coisa. Eu até penso assim, eu sei que as pessoas têm questionado qual será o posicionamento do PSL, mas não é uma decisão fácil, porque não foi um pré-candidato que não quis vir mais, ou algo assim. Foi um falecimento do líder político, do líder do PSL. Então, tomar uma decisão hoje, né, com a grandeza que o meu pai tomaria, em algum sentido, não é fácil. Então, tem que ser muito bem conversado. Então, é só você respondendo esse comentário que você falou,
de um Foi dos pré-candidatos. a pergunta do ouvinte Jorge Gardioli. Jorge Gardioli, Cláudio fez a pergunta, eu estou com um sinal de internet muito instável, tô caindo, já caí várias vezes, peço desculpas aí, Bruno, além do atraso, foi uma internet ruim, mas enfim, foge ao meu controle. Eu ia deixar para abrir o próximo bloco, mas Cláudio adiantou, porque é o tema do próximo bloco, candidatura a prefeito, né? Eu imaginei. O Jorge Gardioli, eu vi a pergunta, estava aguardando ela para o próximo bloco. Nesse bloco, para terminar, tem uma pergunta aqui feita pelo Gilberto Gomes, que também é pré-candidato como você, a vereador pelo PT, líder estudantil, estudante da UENF, né? Ele fez essa pergunta ontem no grupo, eu vou repassar para você, ok? Com ela vou concluir concluir esse bloco sobre pré-candidatura a vereador. Vou ler aqui. Bruno, não sei se irá se recordar, mas estudamos por algum tempo na mesma turma do Colégio Batista Fluminense por volta de 2011. Hoje seguimos caminhos bem opostos, praticamente bem opostos politicamente. Você no PSL, agora com a tarefa de dar continuidade à atuação de seu pai e eu no Partido dos Trabalhadores. Mas compartilhamos do fato de sermos jovens, numa política bem restrita a perfis de juventude como Campos. Você acredita que essas eleições poderão marcar uma nova janela com a ascensão de novos quadros da juventude do município? Quanto à linha bolsonarista, você acredita que ela é capaz de dialogar com a juventude de 2020, uma vez que uma das maiores rejeições do presidente, segundo diversas pesquisas, é entre esta parcela da sociedade? Falando sobre o Gilberto, eu estava até acompanhando o Gilberto ontem, cara. Eu olhei as redes sociais e falei, cara, o Gilberto estudou comigo realmente no Batista, lá em 2011. Vou mandar até um abraço para ele aí. Claro, não tenho intimidade com ele, mas sempre foi um cara do bem. Vou deixar um abraço aí registrado para ele. Sobre a situação dos jovens, eu tenho frisado muito isso. E eu acredito que, por conta de todo o desgaste, tudo isso que tem acontecido dentro do cenário político, o jovem hoje ele tem essa facilidade de chegar para abordar qualquer tema. As pessoas têm buscado isso, ouvir, escutar os jovens, escutar uma forma diferente de pensar. E eu estava até falando sobre o Gilberto em si, cara. Eu tenho acompanhado ele, o cara tem se dedicado bastante, tenho acompanhado, muito dedicado, estudioso. Quero parabenizar ele aí, independente de posições políticas, quero parabenizar cada um com o seu pensamento. Mas falando em relação ao jovem, eu acredito que será, sim, uma grande oportunidade para que novos nomes adentrem o cenário político, né? Estejam participando do cenário político, até porque como a gente tem abordado, não vou repetir, frisar isso sempre, mas vai ser uma eleição totalmente diferente de antes, né? Eu tenho acompanhado, como o Gilberto falou, um trabalho bacana que ele tem feito em rede social, enfim, externando suas opiniões. Mas eu acredito sim, Luiz, acredito que vai ser uma eleição que pode dar espaço para muitos jovens, né? Essa dificuldade de andar, de locomoção, por conta da pandemia, por conta do vírus, pode dar esse espaço muito para os jovens, para que eles possam aparecer e possam mostrar seu trabalho, e que é bom. Não digo jovens de idade, tá? Digo jovens de pensamentos, pensamentos para adentrarem, claro, fazer essa mescla aí, mas eu acredito que vai ser muito bacana, vai ser um grande espaço para que jovens possam aparecer. E o Gilberto é um cara que eu acredito que, se estiver lá dentro como pré-candidato, é um cara que é um cara bacana, é um cara do bem que pode agregar muito. Quero parabenizar. E em relação a essa situação do bolsonarista, do Bolsonaro em relação aos jovens, eu queria voltar a recapitular um pouco. O meu pai tinha essa ligação com o presidente, né, em relação à segurança pública, né, algumas pautas voltadas para a segurança pública. Então, tinha uma ligação com o Flávio de amizade, né, por causa da LERJ, quando ele foi suplente, quando ele adentrou suplente. Então, assim, eu respeito muito, né, o presidente. Hoje o PSL, inclusive até tem uma nota, o PSL hoje se posiciona como a direita racional, a direita racional independente de posicionamento. O PSL hoje deu uma nota, estava lendo a nota do presidente Gurgel na semana passada que ele adentrou, dizendo isso, que
o PSL, por conta de tudo isso que aconteceu, toda essa repercussão, cresceu no cenário. Então, hoje o PSL está se reposicionando dentro do cenário, claro, como direito, mas uma coisa bem racional, buscando o melhor pensamento, o melhor para o Brasil em si. Então, e eu quero frisar bem isso. Não sou um cara extremista, tá? Como meu pai era, não sou um cara extremista, sou um cara conciliador, né? E vou ter a honra aí de estar conversando sempre, debatendo com o Gilberto, quando ele quiser, porque é um cara que eu tenho um carinho muito grande. São 8h38, Cláudio, vamos para o intervalo. Perfeito, 8h38, eu peço perdão por ter antecipado aí a sua pergunta, com essa... Não é minha não, eu vi a pergunta do Guardiola. Isso, que você ia abrir o bloco. Ela é ideal para abrir o próximo bloco, né? Que aí, nesse contato de vai e volta, a gente acaba sendo pego aqui no contrapé. O sinal tá muito ruim, peço desculpas a vocês e ao ouvinte, telespectador, meu sinal na internet não tá bom, peço desculpas. Não, tá, tudo bem. São 8h e... Sim, alguém falou alguma coisa aí? Bruno, vamos ao intervalo então, vamos lá rapidamente, são 8h39, nós estamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Proteus, moderna empresa